Oi, mulheres! Passamos do nosso 10º dia e entramos hoje no 11º dia de uma jornada de 40 dias, do início de uma jornada com Jesus. Conta pra mim como é que tem sido, seja nos comentários, seja lá do meu privado, nas minhas redes sociais. Esses aqui são alguns dos depoimentos que eu tenho recebido e eu quero ouvir você também. Eu quero ler o que você tem para me falar sobre esses dias, se o céu está falando com você. Vamos nos conectarmos de alguma forma através dos comentários, combinado? Pega aí a tua palavra, vamos estudar, vamos mergulhar juntas, porque hoje o tema do nosso estudo é profundo e muito necessário. Eu oro para que nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mentes estejam sensíveis à presença do Espírito Santo. Que hoje, mais do que nunca, mais do que esses 10 dias que já passaram, possamos pegar essa palavra e trazer verdadeiramente ela para as nossas vidas, para que a gente possa usá-las todos os dias, porque nós precisamos muito, mulheres. Então, eu oro para que o Espírito Santo se faça presente nesse estudo, que ele possa enraizar essas palavras nos nossos corações e que possamos frutificá-las através da nossa vida. Amém? Vamos lá para o nosso estudo. Mulheres, espero que você esteja com sua palavra na mão, hein? Eu preciso dizer que para a gente ir para níveis mais profundos, precisamos estarmos preparadas. E hoje, com o nosso estudo, vamos aprender a nos revestirmos do que precisamos para os próximos dias que virão. Então já abre aí tua Bíblia em Efésios capítulo 6, dos versos 10 ao 18. Eu vou estudando por parte aqui com vocês. Não vou fazer a leitura toda de uma vez para que o vídeo não fique demorado, mas à medida que eu for falando, eu vou trazendo aqui a referência do que está na palavra, combinado? E essa palavra hoje veio muito para mim. Sabe aqueles dias que o inimigo ele tenta de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, desestabilizar a sua mente? É isso que ele fez hoje comigo. Ele tentou me desestabilizar de todos os modos possíveis. Mas ainda bem que eu tenho um Pai Celestial. Nós temos. Ainda bem que temos isso aqui. Ainda bem que fazemos, né? No caso, eu tento, na maioria das vezes, na maioria dos meus dias, estudar a palavra, para que elas possam ficar enraizadas no meu coração, para que quando chegue dias como hoje, eu possa trazer à memória aquilo que o Senhor falou comigo através da sua palavra. Então, o conselho que eu te dou hoje, mulher, no início desse estudo aqui, é estude a palavra, mergulhe na palavra todos os dias, para que você possa enraizar as palavras no seu coração. Então, vamos lá. Aqui o capítulo, né, estamos no capítulo 6, no verso 10, tá? A partir do verso 10. Ele já começa aqui a nos instruir para que nós possamos nos revestir. Ele diz assim no verso 11: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Mas na frente aqui, à medida que a gente for lendo, a gente vai ver que temos capacete, temos escudo, temos calçados, temos cinto. Mas a palavra já adverte no início. Você precisa de tudo. Não é de somente uma coisa. Precisamos de toda a armadura. Então, mulher, repita para você mesma. Eu preciso de toda a proteção para guerrear as guerras que eu vejo e principalmente as guerras que eu não vejo no reino espiritual. O nosso problema é que muitas vezes não queremos carregar o peso da armadura. Então só queremos pegar algumas partes e ignoramos as outras que precisamos. Mas à medida que formos avançando aqui, que formos mergulhando em níveis mais profundos, você vai entender que uma coisa precisa da outra. Essa armadura que a palavra fala
é o que vai nos garantir firmeza diante de toda cilada que o inimigo colocar em nossas mulheres. A vida terrena que vivemos hoje, ela é um campo de batalha. E é por isso que agora eu quero que você esteja muito acessível e sensível e sem distrações para falarmos um pouco sobre as armaduras que vão nos proteger no meio desse campo de batalha. No verso 14 diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Mulheres, o cinto da verdade é o que nos sustenta, é o que nos cerca. Por isso ele está se referindo aqui a cinto da verdade, porque é na verdade que devemos permanecer. Quem caminha em verdade anda com força e dignidade. O próprio nome do cinto já diz. Quando a gente usa cinto no nosso dia a dia, né, na maioria das vezes, não é só para dar um charme na roupa, mas muitas vezes é para fazer um ajuste de sustentação. E é para isso que o cinto serve, para sustentar a calça, assim como ele nos sustenta mediante a palavra. Continuando no verso 14, diz assim: vestindo a couraça da justiça. Mulheres, couraça é aquilo que a gente veste. A couraça, ela protege o nosso peito. E o que tem aqui nesse peito? O que tem por trás? O nosso coração. Essa couraça, ela evita que qualquer arma lançada em minha direção atinja o meu coração. E o que é que diz lá em Provérbios capítulo 4, verso 23? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Mulheres, blindar o nosso coração é fundamental, porque as coisas começam na mente, mas elas descem para o coração. E não demora muito para elas descerem para o coração, porque somos orgulhosas, temos o ego lá em cima. Então não demora muito. Por isso que a palavra é muito clara. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, guarda o teu coração. Porque a mente a gente consegue controlar muitas coisas, mas depois que chega no nosso coração para a gente retirar aquilo, só Jesus. Verso 15 diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Esses calçados, né, essas novas sandálias, ela se trata de nos colocarmos em movimento. Ela aponta, ela direciona, a sandália ela nos leva. A gente não consegue andar descalço por muito tempo, porque o nosso pé machuca. Dependendo das condições, né, do solo, tem lugares que a gente nem consegue nem sequer dar um passo. Então esses pés calçados, eles são necessários para nossas tomadas de ação. E aqui eu quero dar ênfase na palavra que fala pés calçados com a prontidão do evangelho de paz. Ou seja, mulher, o evangelho de pacificadores. Você é uma mulher pacificadora. Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Então você, como filha, como uma mulher pacificadora, você é responsável por transbordar da mensagem, transbordar da paz nos lugares que você pisar. Agora vamos avançando para o verso 16, que diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Mulheres, o escudo, ele é essencial para proteger qualquer parte do nosso corpo
contra as flechas lançadas sobre nós. Então concorda comigo que no meio da guerra o escudo ele é levantado para proteger a cabeça, colocado no meio para proteger o peito, colocado nas partes de baixo para proteger a parte de baixo, as partes de baixo, as pernas, a barriga. Então o escudo ele serve de proteção. E aqui ele associa escudo da fé. A fé ela nos protege, mulher. A fé, como diz lá em Hebreu, é a certeza daquilo que não vemos. Nós acreditamos nas promessas que Deus nos faz. Nós acreditamos na palavra dele. E é isso que nos protege. É a nossa fé no Senhor. Então, ter fé é estar protegida. O inimigo te lançar coisas para que você desacredite. Mas a tua fé está tão firmada na rocha, está tão firmada no Senhor, que nada mais te abala. Verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O próprio nome aqui, capacete da salvação, já entrega o que ele é. Ele nos guarda e ele nos salva. O capacete, ele protege a nossa mente. O principal alvo de ataque do inimigo no ser humano, principalmente nós mulheres, é a nossa mente. Mulheres, quando estamos vulneráveis na nossa mente, quando a nossa mente já está fraca, cheia de pensamentos, cansada, sobrecarregada, o nosso corpo também vai estar vulnerável. Tudo começa nos nossos pensamentos, nosso desejo de querer mais, o nosso desejo de querer o que é de alguém, o nosso achismo, né, de sempre pensar que está faltando algo pra gente, que a gente poderia ter mais, ou que a gente poderia nem ter certas coisas. Tudo começa no nosso pensar. E é como eu falei lá na parte do escudo, né, que protege o nosso coração. Do escudo não, da couraça. Tudo começa na nossa mente. E depois que ela desce para o coração, é um problema da gente tirar de lá. A gente passa por muita coisa. E é um processo mais doloroso, mais demorado, mais difícil. Então o capacete da salvação, ele blinda a nossa mente. Ele traz à memória as promessas de Deus sobre a nossa vida. Ele traz à memória quem é o nosso Pai. Ele traz à memória quem anda conosco, o Espírito Santo. Ele traz à memória aquele que nos livrou da cruz, Jesus. Em seguida ele diz, usem, né? Ele pede para a gente usar o capacete da salvação e a espada do Espírito. E o que é a espada? Palavra, Bíblia. Para que a gente cesse os ataques do inimigo que ele lança nas nossas mentes, precisamos lançar de volta as palavras. Jesus fez isso durante 40 dias no deserto. Sem a espada, a guerra não termina. Mulheres, por isso que eu enfatizo tanto, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É muito bom ouvirmos pessoas do outro lado que transbordam na nossa vida. É muito bom pegar um devocional, é prazeroso pegar um devocional, ler aquilo que outras pessoas cheias de Deus escreveram. É muito bom. Mas isso aqui é melhor ainda. É você sentar, é você ler e você não entender, e você voltar e ler de novo e continuar sem entender. E dizer, Deus, misericórdia, eu preciso entender isso aqui. E Ele liberando aos poucos a graça do discernimento sobre a sua vida. Não vamos nunca sabermos de tudo. Precisamos de outras pessoas nos instruindo, nos mostrando outras visões do céu, outros discernimentos,
Mas nós precisamos sentarmos, pegar a palavra e mastigando literalmente ela e conhecendo o que está ali, porque nos momentos difíceis, mulheres, quando acontece, você começa sim, quando você tem a palavra enraizada, você começa a trazer, você traz sim a sua memória. Quem nunca, né, orou, muitas pessoas conhecem o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quantas vezes a gente não declara isso? Quando as coisas estão começando, né, a balançar, você declara essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece, porque para Deus nada é impossível. Então a gente começa a trazer a memória. Claro que não vamos decorar tudo, não sei se existe alguém no mundo que tem todas as palavras decoradas da Bíblia, mas sempre tem palavras pontuais que vamos estudar, que vamos mergulhar e que vamos levar o tempo todo conosco. A Bíblia é muito clara. Orem em todas as ocasiões. Orem sem cessar, como diz Paulo. Essas instruções se repetem por muitas passagens. E se há repetição, há intenção. Eu finalizo, mulher, esse estudo de hoje te lembrando que Jesus derrotou o inimigo na cruz. Então saiba que o inimigo ele não tem poder sobre a sua vida, porque nada supera o poder de Deus quando você está cheia dele. Deus é um pai forte e ele deseja filhas fortes, íntimas e profundas. Ele nos disponibiliza aqui tudo o que precisamos para vencer essa guerra. Ele é muito claro, ele nos mostra, ele nos direciona, ele aponta. Temos tudo o que precisamos para vencermos a guerra. Não se trata de qualquer recurso, não é qualquer coisinha da Shopee, como a gente costuma falar. Temos os melhores recursos, os recursos celestiais. Nossa vida é um campo de batalha. Essa vida que vivemos aqui é um campo de batalha. Não esqueçam disso. Mas lembrem-se, mulheres, que um exército ele guerreia junto. E é por isso que nós estamos juntas aqui, vivendo esses 40 dias juntas. Eu oro para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos traga clareza e discernimento para lermos a sua palavra, para entendermos o que o céu está falando a nosso respeito e para acessarmos níveis mais profundos nele. Amém. Vejo vocês amanhã.